crescimento do cooperativismo e os desafios da manutenção dos princípios, do princípio da gestão democrática. Né? Estamos começando aí pontualmente. Quero agradecer, né, a presença dos nossos participantes, né, o Leonardo Busch, superintendente do Sescope do Paraná e mestre em governança e sustentabilidade. Depois, certamente, ele vai se apresentar um pouco mais para a gente. E também o Alcides Zanco, que é assessor institucional da Unicafes, doutor em desenvolvimento rural e sustentável e mestre em gestão e desenvolvimento regional. Bom, meu nome é Leonardo Rafael de Souza, sou professor advogado, doutorando em Direito pela PUC e pesquisador do CNPq, onde temos estudado as assembleias gerais virtuais do projeto MyDai, né, daquela organização. Bom, nosso objetivo hoje, essencialmente, né, é nós discutirmos efetivamente quais os efeitos, né, do crescimento das cooperativas, né, como elas, as suas mudanças, a sua perspectiva social e econômica, como isso vem desencadeando o desenvolvimento da gestão democrática nas cooperativas. Como nós conversamos, né, e eu falava anteriormente, no caso específico, nós temos enfrentado hoje, né, nesse meio ambiente cooperativo, grandes desafios à governança, né, como forma de construção de um processo democrático de participação dos associados. Vivemos muitas vezes, né, esse dilema do desenvolvimento da cooperativa, do seu crescimento, e em muitas cooperativas, inclusive, o crescimento estabelecido a partir de uma lógica de ampliação de estrutura e ampliação de áreas de ação ou atuação, né? E quais as consequências que nós temos disso para o princípio, né, da gestão democrática. O princípio da gestão democrática, que acho que é importante nós contextualizarmos, ele sempre está estruturado, né, a partir da lógica do segundo princípio, que vai se estabelecer a partir da premissa da democracia. A construção da democracia, né, de um conceito de democracia rockdaliana, que vai trabalhar dentro da estrutura principiológica do cooperativismo, que vai estruturar os nossos estudos, vão centrar essencialmente em duas grandes premissas, né? Na verdade, três grandes premissas. A primeira, que a gente pode falar, que é a singularidade do voto, né? Diferente de outros países, mas no Brasil, nós temos o respeito histórico, né, à singularidade, ou seja, a premissa desde o Rochdale de um membro, um voto, né? Também reconhecemos, e essa singularidade, inclusive, posta em lei, independentemente do capital. Um segundo pilar dessa gestão democrática vai falar em que a Assembleia Geral é o órgão supremo das cooperativas, né, a quem cabe tomar as decisões estratégicas e a quem cabe decidir os rumos da cooperativa, né? Então, o papel da Assembleia Geral é algo que a gente precisa também refletir quando nós estamos falando em participação democrática. E o terceiro pilar vai falar justamente da construção das estruturas de governança no aspecto de representação desses cooperados, ou seja, homens e mulheres que exercem, né, as atividades as atividades de gestão no interesse dos cooperados. Então, esse tripé principiológico que sustenta, vamos dizer assim, né, a gestão democrática nas sociedades, né, nas sociedades cooperativas. É muito importante a gente fazer uma reflexão quando nós temos, e aí né, Leonardo e Alcidir, é uma percepção que eu tenho, em que a gente faz muito e eu brinco muito com os meus alunos, inclusive, sobre isso, em que a gente faz uma confusão muito grande entre participação, principalmente nas assembleias, né, que vai efetivamente permitir o exercício do voto, né, e vai eleger os representantes, as pessoas que vão efetivamente gerir a cooperativa no seu dia a dia.
Mas eu percebo que no desenvolvimento da gestão democrática, nós temos uma falha conceitual muito grande, e que passa por vezes desapercebido, da diferença entre participação e presença, né? O que a gente tem visto no cooperativismo é a amplificação e a forma que nós temos de garantir a presença dos associados nos processos assembleares, né? Mas de que forma a gente consegue, acho que essa é uma grande questão que a gente vai poder discutir, de que forma a gente consegue pensar efetivamente a participação, aquilo que a própria lei fala, a própria lei e o princípio da gestão democrática, a participação ativa do cooperado na tomada das decisões, dos rumos da nossa cooperativa. Isso para mim, hoje, é basicamente um grande dilema, justamente porque a gente precisa refletir, né? Porque quando eu tenho uma mera presença, eu tenho a construção de ambientes assembleares completamente passivos, né? Ou seja, homologadores das decisões, assembleias homologadoras das decisões da gestão. Isso, por vezes, acho que é um problema que a gente tem dentro da própria estrutura de governança. Como nós podemos construir e desenvolver assembleias gerais efetivamente participativas. Acho que esse é um grande desafio, né? E quando a gente fala como a gente mede a participação, é a prova disso, né? Quando a gente vai olhar essa é uma pergunta muito interessante. Como eu vou dizer que a minha cooperativa é democrática, né? X% dos cooperados participam da assembleia, né? Ou será que são X% dos cooperados que botaram um nomezinho na lista de presença, né? Participaram, debateram, discutiram? Será que esses ambientes assembleares são ambientes propícios para fomentar o debate, né? De uma lógica que vem desde a própria formalidade legal da Assembleia, né? De você ter um rito específico, inclusive sob pena de nulidade, né? De eu poder anular essa Assembleia, né? Como a gente vai construir isso? Isso é uma questão que eu tenho muita preocupação, principalmente porque se a gente vai falar sobre o crescimento das cooperativas e essa dicotomia que nós vamos ter, né? E eu entendo como dicotomia, esse é um problema que se enfrenta, né, da gestão democrática, é como a gente vai construir mecanismos que a gente pode garantir isso, né? Uma das reflexões que eu tenho feito, Nelson, de Leonardo e todos aí os presentes na pesquisa, principalmente dentro da perspectiva agora, né, da tecnologia, construindo e organizando isso tudo, né? A pandemia trouxe para a gente a possibilidade legal e das assembleias virtuais, né? Das assembleias gerais virtuais, e isso, na realidade das cooperativas brasileiras, se tornou uma prática cada vez mais difundida e cada vez mais desenvolvida por algumas cooperativas. Isso sem dúvida nenhuma, traz um ponto positivo, né? Mas como isso se dá, como vai se dar essa participação dos associados? E mais, dentro da construção de uma estrutura de governança que nós temos hoje, né, pautada muito na profissionalização, organizada em torno de conselhos e diretorias, né? Onde entra o sócio nisso tudo? Acho que essa é uma pergunta que me deixa um pouco inquieto, e que eu estou trazendo aí para os meus amigos debatedores e para vocês, né, que estão com a gente, podem depois fazer perguntas também, tentar refletir sobre isso, efetivamente a gente tentar descobrir, né, ou tentar observar como que a gente vai incluir o associado dentro dessas estruturas de governança. Deixá-lo apenas para a Assembleia, né? A Assembleia, que é um evento, um rito absolutamente formal, né? Em que a gente geralmente nas cooperativas faz para cumprimento de uma obrigação legal, obviamente principiológica, mas estamos muito preocupados, e eu posso dizer isso porque sou do direito, a gente está muito preocupado na formalidade da Assembleia, na forma como ela vai acontecer, né? E às vezes nem tanto no seu conteúdo, no seu debate, como as discussões pautadas, né? Até mesmo a formação das pautas, né? Como se constrói isso? A gente pode ouvir o cooperado, então acho que esse é um desafio que a governança vai ter que observar, né, na construção disso. E para mim aí a tecnologia entra com uma força muito grande, justamente porque
a tecnologia permite que o processo de participação dos associados não fique limitado à Assembleia, ela pode ser uma forma constante de consulta, de integração, de engajamento dos associados, então é um potencial que nós estamos fazendo. Né? Então, e aí isso entra justamente em todas essas inovações que a gente está trazendo, né, para as cooperativas, né? Principalmente na virtualização das assembleias, né? Mas acho que a grande inovação que nós vamos ter que construir não é simplesmente virtualizar a assembleia. Por quê? O que a gente, até eu apresentava há um tempo atrás, um trabalho, Alcidir Leonardo, aqui na Europa, sobre isso, falando sobre o problema das assembleias como uma mera digitização, nem é um termo que a gente tem em português, né? Mas uma mera digitização, ou seja, eu peguei toda a premissa analógica das cooperativas que nós temos e construímos uma ferramenta online, ou seja, não tem nada de inovação, não tem nada de transformação digital. A gente não está transformando essa assembleia, a gente simplesmente tirou do presencial e trouxe para o virtual. E aí esse é um grande perigo, na minha visão, um grande problema. Por quê? Porque se algumas cooperativas têm vícios nas suas assembleias, né, ou constroem ambientes assembleários de uma forma não democrática, esses vícios podem passar para o meio ambiente digital e se propagar. Então, isso é uma questão que eu tenho refletido muito nas minhas pesquisas e de que maneira a gente vai poder trazer isso. Acho que a tecnologia surge, é importante, mas, sem dúvida nenhuma, ela é não uma limitadora, mas esse processo de virtualização é apenas um primeiro passo de um processo de transformação digital dessas assembleias que nós vamos discutir, inclusive desde uma perspectiva legal, né? No caso das cooperativas de crédito, a lei complementar, a alteração da lei complementar 130 pela 196, por exemplo, traz essa possibilidade, né, de regulação pelo Conselho Monetário Nacional. Então, se nós tivermos maturidade para discutir isso, acho que a gente pode pensar alguma coisa, mas são inovações que eu acredito que podem ajudar isso, né? E aí, a gente também vai passar, dentro dessas inovações, algumas reflexões que eu acho muito, muito interessante, né? A figura dos delegados. Será que a gente vai precisar de delegados? Ou os delegados que já existem, quais serão os seus papéis? Acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que refletir. Eu tenho visto que, dentro daquela estrutura de delegação do artigo 42, da 5764, de representação, né, não há mais sentido para isso, né? Não há mais razão para nós termos esse delegado dentro dessa ideia de representação em assembleia, mas, por outro lado, os delegados podem ser agentes dessa estrutura de governança de comunicação constante com os associados na base, né? Então, acho que a gente vai poder, acho que o delegado, a gente vai poder repensar muito ele com o surgimento da tecnologia, né, e as inovações que vão surgir em torno das Assembleias Gerais. Acho que é um ponto que a gente vai trabalhar, inclusive, efetivamente, de eleger os presidentes diretamente. Muitas cooperativas elegem apenas o conselho, né, de nós termos efetivamente formas mais abertas, mais transparentes de escolha, vamos dizer assim, dos representantes desses associados. Então, bom, era isso que eu tinha para falar rapidamente aqui nos meus 15 minutos, e depois, certamente, a gente vai bater papo sobre isso, né, Leonardo, Alcidir e todos aí que vão poder fazer as suas perguntas. Então, né, passo a palavra, né, agora ao meu xará, meu amigo, Leonardo Beijo, para que faça a sua apresentação. Bem-vindo, Leonardo. Está mudo, meu amigo, está mudo aí o microfone. Opa, desculpa, a gente sempre é pego nessa questão aí do microfone, né? Obrigado, professor Leonardo, uma satisfação estarmos participando aqui desse fórum, né? Cumprimentar também meu amigo Alcidir, companheiro aí de grandes lutas, né, Alcidir? Estamos juntos aí no Coopera Paraná. Eu estou vendo aí o professor Vilmar Rodrigues Moreira, nosso professor do mestrado aqui na PUC, também o professor Pedro Bittenbender, da Unijuí. Em seus nomes, quero cumprimentar os 53 participantes desse seminário. Para nós, uma alegria muito grande estarmos debatendo esse assunto, né, que é o crescimento do cooperativismo e os desafios da manutenção do princípio da gestão democrática. Como já foi falado, o meu nome é Leonardo Boesch, eu trabalho
hoje no sistema OCEPAR, sou superintendente do SESCOP, estou há 34 anos atuando no sistema cooperativista do Paraná, passei por 2 cooperativas, onde a minha função, eu era assessor da diretoria, trabalhava diretamente com a governança, na organização do quadro social, onde esse princípio era o norteador da minha atuação na cooperativa, né? E há 21 anos atuo aqui no sistema OCEPAR, onde nós acompanhamos mensalmente o desempenho das cooperativas. São 226 cooperativas hoje registradas no sistema OCEPAR, dos 7 ramos, né? Agro, crédito, saúde, transporte, trabalho, infraestrutura, enfim, consumo, né? São os 7 ramos que nós temos aí. E para a gente falar sobre esse tema, né, realmente é bastante complexo. Nós estamos falando de qual tipo de cooperativa? Cooperativa agro? Qual o porte? Grande, médio, pequeno? Ramo saúde? É o ramo crédito? São as cooperativas de transporte, de infraestrutura? Cada uma tem a sua peculiaridade, né? E quando a gente fala num princípio, como o princípio da gestão democrática, né? Sempre é bom a gente lembrar que nós temos 7 princípios, que são agentes energizantes que auxiliam na tomada de decisão da cooperativa. E os princípios, eles estão sutilmente interligados um com o outro. Nós temos dificuldade de fazer uma análise individual de cada princípio, porque quando um dos princípios perde o seu valor, todos os demais são afetados. Então, essa é a primeira característica que eu gostaria de trazer a um ponto de vista que eu tenho com relação a isso, né? A participação dos cooperados na gestão da cooperativa. Pelo menos dentro desse recorte que eu estou falando aqui, cooperativas registradas no sistema OCEPAR, 100% da gestão das cooperativas é formado por associados. O associado participa ativamente do processo, tá? Porque não existe nenhum presidente de cooperativa que não seja associado, não existe nenhum conselho de administração, nenhum conselheiro fiscal que não seja associado. Então, a gestão ela é feita pelos cooperados. Talvez o que o tema e o seminário quer discutir aqui é a qualidade dessa participação e muito mais do que a qualidade é a amplitude. Quantos por cento dos associados que participam ativamente do processo? Acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente avaliar. Como que a gente mede essa participação? Bom, primeiro aspecto nós temos que levar em consideração o desempenho da cooperativa. A cooperativa está indo bem? Se a cooperativa está indo bem, a tendência do associado no aspecto da governança, no aspecto da gestão, é ele se acomodar. Deixa que os caras lá estão tocando bem, não vou me envolver. No momento que a cooperativa começa a enfrentar algumas dificuldades, aí é que a coisa começa realmente, você vê até que ponto que o associado participa ativamente ou não. Muitas vezes, isso pode até ser tarde nesse aspecto, mas essa é uma característica do ser humano, especialmente nós brasileiros, somos muito passivos com relação a isso. Como uma cooperativa que cresce muito mantém o princípio da gestão democrática? Eu não vejo outro caminho se não é a cooperativa ter uma perfeita organização do quadro social. Estimular realmente a participação por meio de organizações, grupos de interesse, grupos de comunidade, grupos por unidade de atuação. De alguma forma ou outra, a cooperativa ela precisa encontrar formas de organizar o seu associado e fazer com que esse associado possa dar opinião, possa participar de uma forma mais ativa da cooperativa. E é isso que a gente vem observando nas cooperativas, né? Nós temos aí nos ramos agro os comitês educativos que têm feito o seu papel. Nós já tivemos momento de uma atuação muito mais efetiva dos comitês educativos, mas também tivemos momento em que esses comitês praticamente eram considerados meio de manutenção da atual diretoria no poder. Isso, aos poucos, a gente percebe que vem mudando, vem trazendo realmente uma preocupação muito grande, porque está envolvido nesse processo a própria questão da sucessão da cooperativa, né? Então, esse modelo é extremamente importante. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, do princípio da gestão democrática,
porque eu trago comigo uma frase de William Jaeger, né, que é um alemão, um pesquisador já falecido da escola de Münster, que nos anos 80 andou aqui pelo Paraná, e ele diz o seguinte: a cooperativa não é uma empresa. E eu concordo com ele. Isso é muito importante, pessoal. A cooperativa não é uma empresa. A cooperativa tem uma empresa. E isso faz toda a diferença. Quando você começa a analisar que a cooperativa não é uma empresa, a cooperativa são os associados. E esses associados constituem uma empresa que precisa ser gerida. Então, quando você tem uma empresa que precisa ser gerida, lá você precisa profissionalizar. Lá você precisa ter um gestor que faça a gestão dessa organização. Mas o quadro social precisa ser liderado. E você não pode terceirizar essa liderança. É por isso que eu defendo a governança cooperativa. Tá? A governança corporativa, como se prega muito por aí. Recentemente eu ouvi um especialista em governança corporativa dizendo que tem que profissionalizar o conselho de administração. No momento que você profissionaliza o conselho de administração, você está matando com o princípio da gestão democrática, né? Porque liderança você não profissionaliza, liderança você acaba constituindo. Então esse é um aspecto fundamental. A cooperativa, ela atende exclusivamente os seus associados. É outra colocação de Jaeger, né? Porque no momento que ela atende uma pessoa não associada, ela deixa de ser cooperativa. Tanto é que o ato cooperativo não atende a essa operação com um não associado. Então, ela está fazendo uma prática comercial nessa situação. Associado é atendido, a cooperativa atende exclusivamente os seus associados enquanto cooperativa. Então, esses são fatores importantes, né? O crescimento das cooperativas tem provocado mudanças nas estruturas e mecanismos de governança, com certeza, e isso é necessário. Nós fizemos aí, até dentro do próprio planejamento do sistema cooperativo, junto às cooperativas, onde a gente procura dar um direcionamento para que o cooperativismo possa andar numa mesma direção. No pilar governança e gestão, foi atribuído para o sistema definir modelos de governança para as cooperativas, né? Qual é o melhor modelo de governança? Eu costumo dizer aquele que dá certo. Vai depender da cultura, da organização. Claro que existem boas práticas que precisam ser respeitadas. O cooperativismo ele já nasce com boas práticas que precisam ser praticadas. É isso que a gente defende. Mas para que a gente pudesse entender como que está o modelo de governança do sistema cooperativo, nós fizemos uma grande pesquisa. Nós entrevistamos todas as nossas cooperativas, de todos os ramos, foram 50 e poucas questões sobre governança, e o que a gente observa? Quanto maior a cooperativa, maior é o número de instrumentos de governança que ela, de melhores práticas que ela acaba implementando. Quanto menor a cooperativa, menos prática existem, né? Ela basicamente ela cumpre aquilo que está na legislação. Então, a prática da Assembleia Geral, né, eu tenho o privilégio aqui de acompanhar muitas Assembleias Gerais. O Sistema OCEPAR acompanha todas as Assembleias Gerais de todas as cooperativas registradas, às quais nós somos convidados. E isso, nos meses aí de janeiro, fevereiro e março, é uma loucura. Nós estamos direto na estrada acompanhando a Assembleia. E a gente vê realmente, né, boas práticas que estão sendo colocadas nessas Assembleias. Então, eu vejo assim, a dinâmica que a cooperativa precisa implementar é fundamental, é isso que vai fazer a diferença. Você tem que ter realmente, na gestão, né, na liderança dessa cooperativa, pessoas muito atentas a buscar a participação do associado. Nós temos hoje a nossa maior cooperativa, né, a Coamo, posso citar aqui porque é uma boa prática, é um bom exemplo. O presidente da Coamo faz 2 reuniões por ano em cada uma das unidades para conversar com os associados, além das reuniões de comitê educativo que ela tem. Ele faz reunião de manhã, de tarde e de noite, quando vem o período aí de assembleias, né? Exatamente para ir lá fazer o quê? Ouvir o associado. Isso vale muito mais do que uma Assembleia Geral que tem a sua formalidade. A Assembleia Geral tem um objetivo único, né, que é
você ter a formalidade de aprovação, mas é importante que você tenha a consciência do associado nesse sentido para buscar realmente essa participação, né? Tem uma outra questão que nós colocam aqui, é que as cooperativas que optam em crescer em volume de transações, muitas vezes abrem mão, né, ou evitam o crescimento em número de cooperados. Eu, sinceramente, no Paraná, eu não observo isso, porque, claro, o número de cooperados vem aumentando de uma forma bastante lenta, especialmente no agro, né? Mas no crédito o crescimento é exponencial. O crédito vem crescendo de uma forma muito rápida. No agro não cresce por quê? Porque, basicamente, as áreas hoje estão todas ocupadas, o grande número de famílias já são cooperadas e a gente acaba tendo realmente esse número de associados já praticamente definido, né? Faz sentido a Assembleia Geral eleger o presidente direto ou a Assembleia deve eleger um conselho para depois eleger o presidente? Uma vez eu fiz um comentário numa cooperativa que me convidou para fazer uma palestra, que teria uma opção, né? Que ao invés da Assembleia eleger o presidente, elegeria o conselho e depois o conselho, entre os seus pares, elegeria o presidente. Eu quase fui execrado naquela reunião, né? O associado falou, não, isso aqui não funciona, aqui quem vai eleger o presidente é a Assembleia, somos nós associados que queremos eleger o presidente. E isso é muito importante, por quê? Porque cooperativa é relação de confiança. Né? O presidente Márcio da OCB fala muito disso, né? Que nós temos que encher os nossos armazéns de confiança, né? Porque a cooperativa é uma relação de confiança e isso é muito importante, né? Por fim, a gente tem aqui a questão das assembleias de núcleo, né? Qual o objetivo e qual o resultado disso? Eu vejo que aqui está a grande diferença que a gente tem, especialmente quando a cooperativa começa a ter um desenvolvimento bastante grande, ela acaba crescendo muito, principalmente no agro, isso é extremamente importante, porque a Assembleia Geral ela acaba sendo protocolar. Dificilmente um associado tem coragem de pegar o microfone e fazer um questionamento ou ter uma participação numa Assembleia Geral em função do protocolo que é. Agora, quando você distribui essa Assembleia Geral em pequenas reuniões, o associado se sente muito mais confortável para discutir esse assunto. É por isso que a Assembleia passa a ser protocolar, porque a pré-Assembleia já discute toda a pauta e com uma participação ativa. Hoje, eu sou coordenador de núcleo da cooperativa de crédito, e principalmente as cooperativas de crédito, que têm um crescimento extraordinário em termos de número de associados. Quando a cooperativa chegou aqui em Curitiba, eu até comecei a questionar, puxa, uma cooperativa de crédito rural, na época, né, vai abrir uma unidade em Curitiba, vai ser um fiasco, o pessoal não vai querer participar. Mordi a língua. Eu hoje tenho o maior prazer de participar das reuniões da cooperativa de crédito e ficar na plenária escutando os comentários, né, do pessoal urbano, pessoal de Curitiba, que não sabia nem o que era uma cooperativa, e encantado em ouvir o presidente falar. E dizem com frequência, olha, dos bancos que eu tinha conta, quando que eu vi o presidente falar? Aqui a gente fala direto com o presidente, o pessoal participa ativamente. Isso é gestão democrática. Então, claro, nós temos outros mecanismos hoje, a própria Assembleia Virtual é uma alternativa, claro que é. Mas o associado aqui, principalmente o associado no Paraná, ainda tem muito forte a questão do presencial. Ele gosta de estar presente, ele gosta de se sentir atuante, e isso faz uma diferença muito grande. Então, são mecanismos que a cooperativa tem que utilizar, tem que buscar realmente a participação do cooperado, porque eu volto a frisar, a cooperativa não é uma empresa, ela tem uma empresa, então como a cooperativa são os associados, esses associados precisam ter a oportunidade e quem está na gestão tem que criar essa oportunidade. Eu paro por aqui, mas fico à disposição depois para debatermos, né, Leandro, até porque o tempo já se esgotou, né, e eu devolvo a palavra para você para continuar a nossa discussão, ouvir também o Alcidir, a opinião dele, e depois debater com todo o público que está aqui, nós estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Leonardo, obrigado pela fala, obrigado pela pontualidade também, né? Estamos aí seguindo o nosso protocolo, então te agradeço também por isso. E antes, né, da gente ir para os debates, eu convido então, né, o nosso querido amigo Alcidir Zanco, né, para se apresentar também e falar
aí por 15 minutos aí da sua perspectiva sobre o tema de hoje. Boa tarde, participantes. Obrigado, Leonardo. Quero agradecer a você, agradeço toda a organização, pessoal da USP. Leonardo Bosch, parceiríssimo aqui em toda a construção do Estado, e agradeço aqui também, cumprimentando o Arnaldo Leite, que está conosco desde o início aqui, cumprimento todos os demais, então obrigado, Arnaldo. Início, acho que eu falo parabenizando, pessoal. Acho que a universidade puxar temas, espaços da academia, puxar temas vinculados à organização da sociedade, independente se é cooperativismo ou outros, é fundamental para a gente conseguir construir respostas com qualidade. Acho que toda vez que qualquer organização chama para si a individualidade de responder sozinho a problemas, soluções, ou qualificar potencialidades, acaba caindo em erros. Agora, quando juntos assumimos o desafio de construir propostas coletivas, acho que é um grande acerto, que não existem, na verdade, não existem respostas prontas, né? Senão a gente teria todas as soluções já dadas. E o cooperativismo, por si só, é um sistema que se constrói a partir da coletividade, se constrói a partir da busca de ação, de correlação, de complementariedade entre os conhecimentos. Acho que desde o nosso surgimento das cooperativas, né, quando a gente olha lá as teorias, a cristã, utópica, a científica, acho que nenhuma delas é perfeita. Mas quando nós olhamos a complementariedade das teorias que fundamentam o cooperativismo, não existe conhecimento único, não existe resposta única, não existe só o conhecimento científico, nem só o conhecimento popular. Quer dizer, a unidade entre as ações é fundamental para dar viabilidade, principalmente a organizações que andam na contramão, né? Porque embora a gente sabe toda a importância do cooperativismo, defende de unha e dente, ele anda na contramão da história. Porque nós, infelizmente, somos sociedade de pessoas bastante individualistas. E o cooperativismo trabalha pela unidade, pela cooperação. Então, a gente sabe dos valores, mas tem que estar ciente que constantemente nós precisamos ter posicionamento claro para não cair na vala comum. E aí, seja do pesquisador, seja da liderança, seja do cooperado, se não tiver essa cultura de trabalhar a melhor compreensão do cooperativismo, existe uma tendência de simplesmente replicar. Eu gostei muito da frase do Leonardo, replicar o modelo empresarial. Porque é uma máxima hoje, né, dizer que cooperativa é empresa. E não é, né? A cooperativa tem uma empresa, realmente. Se isso não estiver claro, nós não vamos avançar, principalmente na estrutura de governança. E para estar claro, é preciso realizar um trabalho. Quer dizer, nada nasce do nada. E toda a cultura é construída. Não existe cultura pronta. Então, a cultura precisa começar de algo. Então, puxei essas falas de início, pessoal, antes de me apresentar, né, para dizer que cooperativismo é uma construção coletiva. É uma cultura em constante mutação, mas que precisa ter clareza dos seus fundamentos. Se nós não tivermos os princípios, a estratégia de participação como elo de articulação do restante, nós naturalmente caímos na vala comum. Mas, recuperando, então eu sou Alcedir Mazzuti Zanco, venho da agricultura familiar, doutorado e mestrado na área, e procuro, desde que me conheço por gente, estar a par das cooperativas. Eu sócio desde criança, o pai levando a gente para a estrutura da Coamo, aqui no sudoeste do Paraná, a partir dos anos 90, ajudando a fundar as cooperativas aí mais vinculadas à agricultura familiar, eu digo, um movimento nascente que surgiu do Paraná, presente em todo o país hoje. Ajudo hoje na Unicasp Paraná e na Unicasp Nacional. A Unicasp Paraná tem 128 cooperativas, bem menor do que a Alcepar, mas trabalhamos em conjunto, sempre em parceria, num formato de complementariedade em defesa da cooperação no Estado e em todo o país. Diria que, nesse tema, pessoal, de maneira geral, quando a gente olha o crescimento das cooperativas, desafios, princípios de gestão democrática, um primeiro passo e muito importante é que a cooperativa consiga ter uma análise organizacional e um planejamento estrutural. Pegando pontos que o Leonardo não falou, porque eu concordo com todos eles, pegando pontos extra. Acho que a questão de ter um planejamento de desenvolvimento organizacional na área social, na área econômica, na área ambiental, política, é fundamental para criar estruturas mais horizontais, menos verticais, que permitam a participação equitária e que viabilizem uma gestão democrática e efetiva. Um segundo ponto, planejamento por si só não é eficiente. Eu preciso ter uma estrutura de monitoria e de apoio externa, e aqui é um ponto muito importante. A nossa tendência é, de alguma forma, fazer o mais prático, aquilo que se mostra mais fácil, mais viável.
E se a gente não tiver um olhar externo sobre tudo que a gente faz, e não tiver abertura para receber críticas, para receber proposições, existe uma tendência de nós replicarmos o modelo convencional. Quando eu falo, tentando facilitar ainda mais. A gente vive um país presidencialista. Um sistema democrático, mas que é presidencialista. Eu digo centralizador. A gente joga para alguns a responsabilidade de todos. Não deveria ser essa a interpretação, mas é isso, né? Nós estamos elegendo agora o presidente como o salvador da humanidade. Não é assim. No entanto, também no cooperativismo tem essa concepção. Nós lançamos para o Conselho de Administração, lá de vez em quando, geralmente para o presidente, a solução de tudo na cooperativa. E aí esquecemos da construção do processo que torna o presidente efetivo e o conselho, de alguma forma, legítimo para essa ação, né? Então, ter um espaço externo, ter um olhar externo, e isso me considero assim, não é privar e nem criar ingerência, nem diminuir a importância do movimento autogestionário, da gestão transparente e democrática. O olhar externo é fundamental. E aí, pegar esse ponto aqui para mim, especificamente da governança, dos princípios, para mim, o papel das entidades representativas é fundamental. E o papel da OCB, do SESCOP, da Unicaf, das redes, é fundamental. A tendência normal, é que pessoas sozinhas têm mais dificuldade, cooperativas sozinhas têm dificuldade, e é normal. Então, se não tiver uma integração de redes, um pensamento que dê uma visão sistêmica para escapar dos problemas cotidianos e daquilo que, em síntese, que a onda do convencional nos leva, tem uma tendência a diminuir a importância da gestão democrática. Não por má fé, mas muitas vezes por buscar a solução mais fácil. É mais fácil decidir sozinho, é mais rápido, pode ser até mais eficiente, é mais fácil contratar um gerente até para coordenar o conselho deliberativo, é mais fácil, no entanto, não é mais eficiente nem é mais sustentável. Mas isso exige um olhar crítico, e a grande assim, digamos que justificativa das cooperativas, as menos estruturadas principalmente, nesse campo de gestão participativa, é que não tem organizações de apoio, que não tem ninguém que ajude, que não sabem fazer. Na verdade, essa justificativa é falha. Existe uma tendência natural, quando a cooperativa está nascendo, ela busca apoio. Ela busca apoio das organizações que têm maior know-how. Mas logo ela começa a consolidar, a se, de alguma forma, fechar, por diversas justificativas, fechar a si mesma. E aí ela cai no erro, aí ela cai no problema. Porque toda vez que ela está fechada, ela acaba se concentrando na mão de algumas pessoas. Estou pegando pontos aqui para dizer que o desenho de gestão participativa, para mim, ele está muito vinculado, primeiro, a um planejamento que permita isso acontecer. Segundo, a um acompanhamento das organizações de fora, representativas, organizacionais, territoriais, porque o sozinho tem uma tendência natural, sem má fé, natural de incorrer no erro, mas tem um potencial enorme. E outro ponto fundamental nesse tema é nós conseguir olhar ele a partir de diferentes pontos de vista. Porque uma coisa é nós olhar a gestão participativa para o ramo crédito. Ele tem um tipo de olhar. Outra coisa, e aí o Banco Central é rígido, enfim, tem um tipo de olhar. Outra coisa é olhar para o ramo agropecuário, que eu acho que é o nosso principal oportunidade e desafio. Então, essa minha fala está tentando olhar muito mais para o ramo agropecuário, que para mim é o ramo que não tem uma estrutura de regulamentação, de normativa, e aí a autogestão autônoma é boa, tem que ser assim. No entanto, muitas vezes as decisões pessoais não são tão qualificadas quanto deveriam. As decisões da cooperativa por si só, ela pode incorrer em erros. E aí nós acabamos entrando em conflitos que prejudicam o sistema. E tornando aquilo que não é tão positivo natural. Por que eu estou pegando esse ponto? Porque acho que tem experiências belíssimas de sul a norte do país, e o Paraná é exemplo para o restante do país quanto a modelo de governança, gestão, organização produtiva, articulação, integração de redes e coisa e tal. No entanto, também aqui tem situações ruins, também tem exemplos ruins. E eles estão mais presentes em cooperativas que não estão integradas em redes. Aquelas que estão vinculadas ao sistema representativo estão mais sólidas, estão mais prontas, recebem mais apoio, ou seja, tem mais condição de vencer os desafios externos. Aquelas que se fecham, independente da justificativa, tem uma tendência maior a cair em erros. Voltando para as perguntas, e antes delas ainda, eu acho que a construção social, ela
É mais fácil, sim, como também o Leonardo falou, quando estamos em mil maravilhas. É mais fácil, mas tem uma tendência ao isolamento do sócio. E se quem está no protagonismo, na frente da liderança, não criar espaços contínuos, que eu chamo de caos criativo, aqui usando o Max Neff, de espaços assim para provocar o sócio a refletir, criar momentos de crise, não no sentido de problema ou de denegrir a construção interna, mas criar momentos que provoque o sócio a participar. Existe uma tendência na acomodação que também é natural, não tem nada de má fé. E existe uma tendência natural também ao distanciamento do controle social, da gestão da participação. Então, me parece que a liderança, o protagonista, o conselho, ele precisa ter um espaço contínuo de aprimoramento, de capacitação, de reflexão, de inovação, para ir criando soluções para aquilo que, por si só, se não for alimentado, tende a se esvaecer, tende a se diminuir. De novo, nada de má fé. Porque é assim que corre o mundo empresarial que manda todo o contexto do desenvolvimento do capital brasileiro, e de todo, global, digamos assim, né? Embora o cooperativismo é muito forte, nós representamos muito em nível internacional, nacional, nós somos uma parte do todo, e o modelo empresarial mais vinculado ao individual não pensa como a gente. Não trabalha dessa forma coletiva, não procura gestão participativa, procura resultado rápido, eficiente, para poucos. Aliás, quanto mais poucos, melhor. E o nosso modelo não é esse, é sociedade de pessoas e não de capital. Mas essa afirmação, ela parece fácil, né? Mas ela não é fácil. Então, ela exige um processo contínuo de capacitação. Aí pegando, reafirmando, né? Aí tem muitas perguntas, eu vou me estourar logo, então pegando só alguns pontos. O principal deles é a cooperativa quando nasce. E quando nasce não quer dizer só quando foi fundada. Quando nasce, quando passa por uma fase de maturidade, seja da fase inicial, intermediária ou de avançada, ela precisa requalificar as suas estratégias, indicadores, métricas de fomento, avaliação da participação social, da gestão, da governança, do compliance, e assim vai. Se ela não qualificar continuamente métricas e indicadores que impulsionem, que tire ela da acomodação, é uma tendência natural que ela vai caindo na ótica do resultado. É natural isso, não tem nada, é natural. Então, diria que esse sistema ele precisa, além da fase fundacional, passar por momentos constantes de caos criativo, de qualificar suas métricas e seus indicadores, olhando para o sócio como o sócio, para gerar condições efetivas de participação. Um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, a partir disso, eu uso muito nas cooperativas menos estruturadas, eu preciso vincular muito o resultado econômico ao social. Se eu não vincular o resultado econômico ao social, eu dificilmente provoco a ação social. Então, pegando um exemplo básico, né, tem várias cooperativas que vinculam as sobras à participação. Quer dizer, a distribuição de sobras está vinculada à participação, está vinculada à efetiva organização da cooperativa, e não só, e aí participação social, não só participação econômica. Quer dizer, eu crio um mecanismo econômico para criar cultura organizacional. Cada cooperativa tem os seus bolsos, tem a atuação. Mas se nós não conseguirmos vincular o resultado econômico ao empoderamento social, ele por si só não se alimenta. Porque de boa fé e de boas afirmações, a gente não sobrevive. Então, é preciso que exista um espaço de crítica, de análise, de reflexão sobre o que realmente a cooperativa quer e como provocar, como despertar no sócio a consciência, a cultura organizacional a partir dos seus resultados. Essa é uma afirmação que eu faço, a partir dos seus resultados. E muitas, mas eu já contribuo com o FATS, contribuo com o SESCOP, então tá beleza. Não tá beleza, não. Eu preciso fazer isso mensalmente. Eu preciso reorganizar essa estrutura de relação social. Seja via comitê, seja via núcleo, seja eventos de participação, independente deles, né? Mas precisamos enfrentar isso com muita maturidade. De novo, para simplesmente não cair no natural, naquilo que parece ser correto, mas que não é correto. Então, aí, geralmente o pessoal fala, né? Não, mas se não tiver resultado, ninguém participa. A cooperativa é assim mesmo, é natural. Não é natural. Então, ter a consciência de que a cooperativa não é simplesmente uma empresa e que não é natural agir só em nome do capital, precisa estar claro. Porque isso, de alguma forma, passa a ser natural a cada ato que nós realizamos, né? Eu, embora, pegando aqui o campo das respostas de maneira geral, e para provocar crítica aqui e reflexão, teve um tempo que eu era muito crítico, contrário, a estruturas de regulamentação,
ao cooperativismo. Ao contrário. Porque eu acho que a autonomia organizacional, a participação do sócio, ela tem que ser gerada por si só. No entanto, eu sinto no ramo agropecuário uma ausência de regulamentações positivas, não negativas, positivas, que orientem a estruturação. E pelo sistema, digamos assim, de liberdade representativa, em que grande parte das cooperativas não estão vinculadas a um sistema, eu não tenho dados oficiais aqui, Leonardo, em nível nacional, mas do Paraná a gente tem uma média, né? No Paraná, mais de 30% no mínimo das cooperativas estão soltas, eu diria que é mais que esse dado. E, naturalmente, elas não têm onde se espelhar. E gera um perfil de cooperativas que acaba influenciando nas demais. Justamente por ter a dificuldade de ter, não é padrão, e aqui não significa padronizar. Eu diria que a cultura organizacional, ela precisa ser modelada com princípios unificados. E a decisão autônoma nem sempre é facilitada, porque nem sempre ela é livre. Muitas vezes ela é impulsionada por aquilo que manda no capital, que é o empresarial convencional de maneira geral. Então, acho que vale a pena pensar estruturas de regulamentação que facilitem o desenvolvimento organizacional das iniciativas locais. Um ponto aqui para reflexão, quando fala em gestão democrática. Um segundo ponto, acho que toda a cooperativa tem que crescer. Tem que crescer. Se ela não crescer, ela simplesmente vai acontecer um esvaziamento. E para crescer, ela tem que qualificar indicadores de sustentabilidade organizacional, ambiental, cultural, política e econômica. Aí eu pego o cultural, porque geralmente se vincula cultural a social, e não é a mesma coisa. O cultural, a cooperativa consegue despertar o cultural, ela cria uma proatividade, cria um mecanismo de positividade junto ao sócio que facilita a relação. Então, despertar o cultural, despertar o projeto político é fundamental para que a identidade se fortaleça. Bem, agradeço, para não se prolongar, vamos voltar para os comentários do pessoal, fugir do meu esquema aqui, inclusive, porque esse tema é um tema muito positivo e para quem vive isso no sangue, tem muita coisa para conversar, então, voltamos ao público. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cidi, obrigado pelo esforço também em relação ao tempo. Bom, pessoal, nós, né, dentro dessas exposições iniciais, nós vamos abrir agora aí até às 15h30, até porque o Cidi precisa efetivamente se ausentar. Nós vamos abrir aí para perguntas. A gente vai tentar organizar de uma maneira muito democrática, vamos dizer assim, né, em abrir aí os microfones, as câmeras, né, e fazer a sua pergunta, ou se alguém preferir também escrever no chat, como vocês acharem melhor, a gente vai analisando, vai avaliando por aqui, mas as câmeras estão, né, os microfones estão liberados, as câmeras, aí vocês podem ligar também para participar com a gente, para integrar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né, enquanto o pessoal toma nota e faz as suas perguntas e vai abrindo os microfones e as câmeras. O Leonardo e o Cidi tocam num ponto comum em reconhecer que as cooperativas não são empresas, né? Elas possuem empresas. Acho que há uma concordância aqui. Da mesma forma, há uma concordância entre vocês dessa necessidade, dessa necessária horizontalização do processo decisório da cooperativa, né? Mas, olhando do ponto de vista das práticas, né, inclusive da estrutura organizacional, dessa preocupação, como o Cidi fala, uma das coisas, e vem num termo que o Leonardo falou, que é a governança cooperativa, né? Elas estão, se a gente olhar esse modelo de governança e de gestão que nós temos, por um lado, ela é necessária, mas ela vem de um modelo capitalista, em regra, né? Ou seja, a adaptação daquelas estruturas de governança corporativa e daquelas reflexões, desde a lógica do conflito de agência e tal, onde nós temos as construções teóricas a partir de experiências também, inicialmente de corporações, né, de empresas de capital, e isso vem para o movimento cooperativo, isso vem para o modelo cooperativo, numa lógica de construção da governança, né, cooperativa, dentro das estruturas de compliance, de boas práticas, e aí por diante. Por outro lado, né, inclusive isso é uma crítica que, né, me lembro muito do professor Hagen Henry, que fala sobre o fenômeno da companização das cooperativas, como, né, esse conflito que as cooperativas vivem hoje, até mesmo da perspectiva jurídica, né, de você ter legislações que reconhecem a autonomia das cooperativas, a diferença dela em relação às empresas,
mas, por outro lado, você tem uma pressão de mercado no sentido de harmonizar estruturas de governança, padronizar formas de gestão, né? E que muitas vezes podem nos levar para um processo de verticalização, né? Ou seja, de você construir estruturas que verticalizam o processo decisório. Como que vocês veem que a gente pode trabalhar, né, esse possível conflito de uma estrutura que pede por horizontalidade, mas onde as nossas inspirações muitas vezes são verticalizantes, vamos dizer assim, verticalizantes, vamos usar esse termo. Como que vocês enxergam isso? Vou começar pelo Leonardo. Ok, Leonardo, obrigado aí pela pergunta. Realmente esse é o grande desafio. Como que eu vejo isso, né? A cooperativa, ela tem a sua doutrina, ela tem a sua filosofia, tem seus princípios, tem seus valores, mas ela tem um meio onde ela atua. Nós somos reflexo do meio. Tá? E o poder que tem as organizações, o poder que tem a mídia, o próprio relacionamento cooperativo é um reflexo do que a gente vê no país, aonde a gente vive. Eu tenho identificado situações em cooperativas nossas que são trazidos para dentro da cooperativa por grandes consultorias, que são consultorias de grandes corporações, de grandes companhias. E aí começa o grande problema. Então, por exemplo, eu vou citar um caso muito prático. Programa de compliance. Tá? Nós tivemos cooperativas que implantaram compliance por grandes consultorias e a gente acabou desenvolvendo aqui dentro do sistema OCEPAR um programa de compliance diferente do que uma consultoria faz, porque a consultoria vai lá, implanta o compliance, vai embora e leva o conhecimento, e fica lá a estrutura de compliance. Nós fizemos por meio da educação. Criamos um programa, Mãos na Massa, aonde nós levamos conhecimento para a cooperativa, em sala de aula, e depois, por meio de mentoria, você tira esse conhecimento da sala de aula e leva para o campo. Leva para dentro da organização. O conhecimento fica lá. E você acaba discutindo, fazendo com que as pessoas que fazem parte da cooperativa discutam realmente o que é cooperativa. Então, você tem algo muito mais focado naquilo que é a nossa identidade. Então, eu não quero me colocar aqui como contrário a você contratar consultorias, não é esse o objetivo, mas o grande problema está exatamente isso. O que as pessoas que hoje não estão no meio cooperativo, como que elas enxergam cooperativa? Você dizer para uma pessoa dessas que a cooperativa tem sobra e não tem lucro, ele acha um absurdo. Ele chega e diz que a cooperativa tem que ter lucro, né? E algumas cooperativas nossas hoje querem ter lucro, sendo que lucro é tributado, sobra não é. Sabe? Então, eu acho que aí começa algumas das questões. Como que está o estudo do cooperativismo hoje nas nossas universidades? É um outro aspecto, né? No curso de contabilidade, você tem contabilidade cooperativa? No curso de direito, né, Leonardo, nós já discutimos isso, nós temos direito cooperativo? Então, são essas questões que a gente sente falta. Felizmente, hoje, eu sou muito otimista com relação ao tema cooperativismo, né? Porque nós estamos discutindo sustentabilidade. A sustentabilidade do planeta passa pelo cooperativismo. Governança, apesar que você comentou que nós buscamos a questão do gestor e tal, mas o modelo de governança cooperativa é muito mais antigo do que da governança corporativa. Nós já tínhamos conselho fiscal, nós já tínhamos ouvidoria, nós já tínhamos relatório de gestão lá em 1844. Né? Nós já tínhamos uma série de questões de mediação de conflitos que foram colocados lá. Não existia a figura do gestor, porque as cooperativas eram muito pequenas. Né? Então, esse é um aspecto a ser considerado. Quando você fala hoje em economia circular, você fala em economia colaborativa, passa por dentro de uma cooperativa. Você fala em ESG, né? A questão ambiental, social e de governança, a cooperativa, por princípios e valores, já está na frente. Compliance. Compliance é próprio de uma cooperativa. O que quer dizer compliance? É integridade e conformidade. Conformidade é transparência. Né? E o que é integridade? É honestidade, que são nossos valores. Agora, com isso, eu não estou querendo dizer que, apesar da cooperativa ter um excelente modelo, que ela é um exemplo. Não, ela precisa praticar. Mas isso está no nosso DNA,
que aos poucos, nessa discussão de sustentabilidade, as nossas lideranças começam a olhar essas questões. Você fala em diversidade, né? O que fala o primeiro princípio, né? Sem discriminação racial, cultural, né? Uma série de coisas aí nós evitamos, para nós interessa o ser humano. Isso é princípio, a prática nem sempre é assim, mas se está no nosso princípio, nós começamos a nos voltar para esse princípio. Então, acho que esse é um aspecto extremamente importante. Agora, nós precisamos levar essa cultura toda para a prática da cooperativa também. Não basta só você estar em compliance ou você ser compliance, você precisa demonstrar. E eu acho que aí está o grande desafio da cooperativa, demonstrar para a sociedade aquilo que ela faz, para que a gente possa contagiar as nossas universidades a pesquisar de uma forma mais efetiva, né? Que as consultorias se voltem um pouquinho mais para o modelo cooperativo e não o modelo corporativo. Acho que esses são os grandes desafios que a gente tem. Perfeito, perfeito. Eu senti contigo. Pegando esse gancho, né? Acho que tem uma diferença entre isolamento e sombreamento, cópia. Então, acho que a cooperativa não pode se isolar. Ela não é um ente isolado da sociedade. E toda vez que nós optamos pelo radicalismo de isolamento ou de mistura, a gente incorre em erro, né? Vou puxar uma brincadeira aqui, mas com ente falecido que não posso defender. Muito próximo do Paul Singer, um dos principais autores da economia solidária, e nós vivemos em constante enfrentamento, porque ele era radical da economia solidária. Inclusive, dizia que as cooperativas eram empresas no capital, que nem poderiam ser chamadas de iniciativas de economia solidária. Quer dizer, visão extrema. A economia solidária está no mundo, as cooperativas estão no mundo, então não tem como eu me isolar, Paulo Singer. Eu peguei esse exemplo para dizer que cooperativas estão no mundo, elas estão num contexto econômico, macroeconômico local, elas não podem se isolar. E, por isso, se elas não fortalecerem a sua cultura e sua identidade, elas acabam sendo sombreadas. Então, fortalecer cultura e identidade é fundamental para não se isolar, mas não simplesmente se envolver com o todo. É preciso ter relacionamento contínuo, mas com uma identidade clara. Isso é fácil de falar para cooperativas de um certo nível de maturidade. Acho que aqui é importante, né, puxar esse ponto, né? A diversidade de cooperativas, os diferentes tipos de cooperativas, de diferentes públicos, de diferentes níveis de maturidade, complica um pouco essa resposta. E quando eu estou falando de uma cooperativa de um nível intermediário de maturidade, ela pode até estabelecer um certo convívio com terceiros, com o empresarial convencional, que isso não vai modificar a sua cultura, ele não vai conseguir fazer interferência. Agora, se eu pego um nível de maturidade muito baixo, uma cultura organizacional muito baixa, qualquer ente externo vai modificar totalmente a sua organização, independente de qual for o setor ou o espaço organizacional. Vou dar um exemplo prático. Nós estamos fazendo uma parceria com o Sescop Pará, um trabalho lá no entorno de Santarém. São 8, 10 cooperativas no nível organizacional baixo, baixíssimo, com faturamento inferior a 100 mil mês. E com média 60, 80 sócios, mas que nunca passaram por um processo de capacitação. Eu pensei em levar para lá, vou levar um cara top aqui, em organização do agroextrativismo, um cara que trabalhou para Coca-Cola, show, muito bom. Aí eu pensei, se eu levar esse cara lá, eu estou lascado. Porque ele vai usar terminologias, palavras, métricas, métodos, que vai acabar com a capacidade de organização, de valorização do saber local, de motivação das práticas deles. E ao invés de eu facilitar, eu vou destruir a organização deles. Mas a visão primeira, não, vou levar um top, o cara vai ser aplaudido, mas não vai gerar construção social. Então, reconhecer o nível de maturidade é fundamental para saber que tipo de intervenção. Eu acho que é possível, sim, a gente trabalhar todas as terminologias de ESG e assim vai, com as cooperativas, desde que a gente consiga primeiro ter feito a fundamentação, ter qualificado os processos deliberativos e ter condição de eles se efetivar. Se isso não for acontecer, é melhor que a cooperativa fique isolada, porque ela tem menos chance de virar uma empresa normal. Eu digo assim, eu prefiro que uma cooperativa seja liquidada do que se transformar numa empresa convencional. Porque uma liquidada, liquidou, pronto, acabou. Eu corrijo, reorganizo, gero outra. Agora, quando se transformou simplesmente em empresa, não tem mais o que fazer. Aí é de poucas pessoas. Eu tenho lá 300 pessoas no quadro social, mas tenho 2 que mandam. Não serve para nada. Então, a organização, a parte estrutural é fundamental. E aí fecha a minha fala aqui só com o que eu carrego para a minha vida.
Em 2010, estava voltando de Brasília, tivemos um acidente, o presidente do Unicast, naturalmente, faleceu, e a máxima dele era: cooperativa sempre junto. Se for para ganhar sozinho, é melhor perder. E fiquei com isso para a vida, porque eu acho que isso, de alguma forma, significa essa questão da entrada externa. Se for para ganhar sozinho, se for para trazer um ente externo que traz isolamento, ou centralização, ou verticalização, não traga. Porque eu posso ter mais resultado, mas não vou gerar efetividade, legitimidade, participação ativa dos sócios. No entanto, acho que isolamento também é uma loucura. Então, a análise qualificada do nível de maturidade é fundamental para definir essa tua resposta. E pegando ele no 7º princípio, se eu não tiver interação com a comunidade, com abertura para acolher o diferente, também ajudar o diferente, eu estou fechado. Não adianta ser autônomo se eu não tiver integração com a comunidade. Uma das perguntas que veio para nós aqui era, inclusive, por que tem cooperativas que querem ficar pequena? Para mim, a resposta para ela é simples. É medo de perder o controle social, medo de trazer diferentes, medo de se preocupar, se envolver com a comunidade. Para mim, a cooperativa não nasceu para ser pequena, nasceu para ser de poucos. Ela precisa estar aberta a envolver quadro, trabalhar com a comunidade, atingir os diferentes e, naturalmente, fortalecer sua cultura para não perder a identidade. Eu, Cidira, até linkando um pouquinho com a tua fala, né, começa aqui por ti, a pergunta do Fábio, né, do professor Fábio Búrigo, em que ele fala aqui, né, que a governança cooperativa também reflete uma cultura, né, dos associados, como você bem falou, né, ou seja, essas habilidades não são algo nato, né, mas fruto de um processo educativo. E aí vem a pergunta dele que cabe aí, mas eu começo por você. Além das responsabilidades diretas de cada cooperativa nesse processo, né, como os órgãos de apoio ao cooperativismo podem reforçar essa cultura cooperativista, de que maneira eles podem contribuir, né, para melhorar a capacidade dos associados de exercer essa governança democrática. Perfeito. Acho que a resposta a pergunta é muito estratégica para a fase atual. Mas vou pegar com um exemplo prático. O cooperativismo é um movimento autônomo que precisa se organizar por força própria e não pode ser dependente de organismos estatais, federais e coisa e tal. No entanto, se a gente não consegue definir o cooperativismo como um instrumento de desenvolvimento que tenha políticas de apoio e de fomento para fomentar a sua estratégia de desenvolvimento a partir de todo, eles perdem parte das suas capacidades. Porque hoje tem muito investimento estatal, e falando do órgão de apoio, né? No individual. A gente fica terrível hoje quando tem política para MEI, aí pegando o sistema empresarial, né? Para MEI, para micro, para limitada, para IRL, e coisa aí vai. Para cooperativismo, se olhar, hoje em nível federal tem o quê? Nós temos o Sescop, uns pouquinho pingado, tem quase nada. Tem um programa, se não me engano, aqui, Leonardo, de fomenta o cooperativismo de porte federal no mapa, que é o Brasil Mais Cooperativo. É um programa, e dentro dele uma tentativa de enxerto de vários. No Paraná, até temos um programa, mas que vai até uma parte, é fácil liberar dinheiro, mas quando pega outros pontos de qualificação da estratégia de gestão, governança, ele não decola. Porque tem uma visão muito simplista. Então, mas voltando à resposta, né? Os órgãos de apoio são fundamentais. Primeiro, o Estado precisa ver o cooperativismo como instrumento necessário de fomento, de desenvolvimento inclusivo, e não como um segmento de dependência de assistencialismo, que é o que geralmente os governos veem. Primeiro ponto. O segundo ponto, as estruturas aqui da OCB, da Unicopas, da Unicafes, elas precisam ser vistas como estruturas necessárias e não como estruturas de custo, porque elas, de alguma forma, viabilizam toda a construção estrutural. Eu comecei minha fala antes aqui, cooperativas isoladas, elas exercem o papel. No entanto, elas diminuem muito suas capacidades, aquilo que elas têm no âmago da sua existência. E aí, o Sistema S não vou nem falar, né? A importância que tem o Sescop para estruturação, qualificação, desenvolvimento de diversos pontos do cooperativismo é fundamental. Um tempo atrás estava escutando alguém falando que o o Sescop deveria juntar recurso federal porque as cooperativas não precisam, bolufas. Se eu não conseguir fomentar um sistema que tem como principal promover o desenvolvimento social e entender isso como uma estratégia fundamental para o país, eu estou acabando com os instrumentos meio de fortalecer o desenvolvimento. Então, pegando a provocação do Búrigo, essencial
ter estrutura de apoio. E aonde não tem estrutura de apoio, pessoal, o cooperativismo anda em marcha lenta. Por quê? Porque simplesmente ele se vê desamparado. Se não tiver um Sescop forte, uma organização forte e meio, quem tenta assessorar não tem o cabedal necessário. E, naturalmente, tem as dificuldades de avançar. Então, nós fortalecer espaço de pesquisa e extensão nas universidades, o Sescop, as entidades representativas, institutos e coisa e tal, que possam fomentar o cooperativismo, nós vamos ter, naturalmente, mais dificuldade de avançar. Quando poderíamos avançar com esse segmento? Sem dúvida. Leonardo, por favor. Bom, eu vou ser bem oportunista aqui, viu? Eu vou aproveitar a resposta da Sônia Silva, que está aqui, né? Ela respondeu o Fábio Burgo, né? Na minha visão, reforçando nas cooperativas o 5º princípio do cooperativismo: educação, formação e informação. Eu comecei falando da importância, né? Nós estamos discutindo aqui o 2º princípio, a importância de você fazer uma análise com todos os princípios juntos, né? Eu já falei do primeiro, né? Quando a gente falava na livre admissão, e principalmente a questão da neutralidade com relação à diversidade. O Alcidir já trouxe aqui o 7º princípio, de certa forma o 6º, a intercooperação, ele já está no nosso contexto, e agora aparece aqui o 5º princípio, e assim mesmo, né? Eu vejo fundamental que os órgãos de representação façam a representação institucional e a defesa política do sistema. Para que a gente possa fazer a representação institucional, você precisa conhecer muito bem o que você está representando. Por isso, no sistema OCB, lançou em 2002, aprovou em Assembleia Geral, o Programa de Autogestão do Cooperativismo Brasileiro. E nós praticamos na sua íntegra aqui no estado do Paraná. Nós fazemos o acompanhamento econômico e financeiro das cooperativas, vamos ampliar isso agora para o ESG, e anualmente nós fazemos uma devolutiva para a cooperativa. E a gente percebe, além dos números que a gente tem em mãos, a gente percebe se a cooperativa está bem ou não, quando ela tenta protelar a data dessa reunião. Olha, não tenho agenda, não posso e tal. Aí você vai lá ver os números, você vê, opa, a situação lá não está legal. As cooperativas têm um respeito muito grande por isso, e hoje os associados dessas cooperativas conhecem essa ferramenta, conhecem essa estratégia. Então, isso é importante. Eu já fui colocado em situações muito complicadas em assembleias gerais. Em algumas discussões que estavam acontecendo entre associado e diretoria, o associado pega um microfone e solicita: escuta, a OCEPAR está aí, vamos ouvir a opinião da OCEPAR com relação a isso. Nós não podemos emitir a opinião nesse momento, porque é uma discussão assemblear. Depois de concluída a assembleia, se precisar um parecer, a gente pode até se manifestar com relação a isso, mas se nós nos manifestarmos antes, nós vamos estar interferindo dentro do processo. E não é esse o papel da organização estadual. O nosso papel é de defesa, é de representação e fazer com que o cooperativismo se desenvolva conjuntamente. Para isso, nós desenvolvemos aqui já há alguns anos a prática do planejamento estratégico do sistema cooperativista. Nós lançamos recentemente o PRC 200, que é um plano Paraná Cooperativo, para que as cooperativas possam se estruturar, possam se organizar, no sentido de fortalecer a gestão para esse crescimento que nós estamos tendo aí, que é um crescimento exponencial. Nos 2 últimos anos, as cooperativas cresceram, em média, 35% ao ano. Isso é muita coisa. Se não tiver uma boa organização um bom direcionamento da cooperativa, ela vai ter dificuldades. E dentro dos 20 projetos estruturantes, nós temos lá o projeto que está relacionado à relação entre cooperado e cooperativa. É dentro desse aspecto que muito bem traz a Sônia, a difusão do princípio da educação. Educação é tudo. É pela educação que você vai construir as bases sólidas, né, de um novo quadro social, de uma nova visão da cooperativa, para que ela realmente seja uma cooperativa. Isso aí. Bom, pessoal, vocês estão vendo ali perto do microfone, tem a mãozinha, quem quiser se manifestar, aí eu vou acompanhando por aqui, para que a gente só organize aí eventual manifestação, mas está aberto para os microfones e as câmeras para quem quiser fazer sua pergunta. Pedro, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Leonardo, parabéns ao Leonardo da OCEPAR, ao Alcidir,
pelas brilhantes contribuições, também ao Observatório por oportunizar esse espaço de diálogo. E vou parafrasear um colega pesquisador na área do cooperativismo, o professor Walter Franz, que esteve em Curitiba, inclusive em julho, no Encontro Latino-Americano de Pesquisadores em Cooperativismo, quando este destaca que a própria prática cooperativa é uma prática educativa. E não existe nenhuma ação educativa mais adequada no cooperativismo do que a própria educação cooperativa. Então, entendo, e apenas um aporte aqui para felicitar os colegas, esse desafio contínuo que vive o cooperativismo para sempre se realimentar dos seus próprios elementos doutrinários e princípios fundantes. Aplaudo aqui a todos os que têm enfatizado, priorizado o tema do cooperativismo, seja na formação das escolas de gestão, de contabilidade, de direito, de diferentes áreas, porque o cooperativismo, fruto da sua robustez, não tem mais a possibilidade de conviver com esses espaços sem ter uma qualificada contabilidade doutrinariamente orientada ao cooperativismo. Todo o conjunto legislativo, Leonardo, com toda a sua contribuição, Leonardo da PUC, né, uma saudação, obrigado pela acolhida qualificada em julho aí, desta construção legislativa, porque a estrutura dos magistrados no Brasil lá fora constantemente emitem decisões que revelam esse profundo desconhecimento dos fundamentos do próprio cooperativismo. E o mesmo se confirma aqui, a partir dos dois painelistas, também da avalanche de consultorias de diferentes naturezas que acabam aterrissando nas cooperativas com as suas fórmulas corporativas previamente elaboradas e que não estão necessariamente adequadas à peculiaridade cooperativa. E, para isso, sim, precisamos fortalecer a governança cooperativa endógena, como bem destacaram os nossos painelistas, mas a própria capacidade também da governança cooperativa exógena, porque esta dimensão do crescimento, da expansão e da maior participação do cooperativismo em termos de importância e estratégia no desenvolvimento traz ao cooperativismo também uma pauta de oferecer à sociedade uma escola de cidadania permanente e de definição de políticas afirmativas para o desenvolvimento, e entendo que o cooperativismo, a partir da sua exitosa atuação em diferentes regiões do país, já tem esta oferta para contribuir. Por isso, Leonardo, o CEPAR, né, a importância desta atuação político-estratégica dos órgãos de representação. É um permanente processo do cooperativismo que vive numa sociedade que lentamente está conhecendo o cooperativismo e está conhecendo neles uma grande bandeira de esperança no desenvolvimento através da inclusão, da visão mais solidária e a partir destes fundamentos diferenciados que constituem a nossa capacidade de produção, de trabalho, de geração de trabalho e renda, de agregação de valor e de promoção do nosso desenvolvimento. Por isso, parabéns a todos os envolvidos na temática e principalmente neste encontro da tarde. Obrigado, Pedro. Obrigado. As palavras, eu acho que apenas reforço isso que a gente vem dizendo da necessidade da integração, né, educativa, né, do processo de construção do modelo, né, e por aí, e a resposta que nos veio é muito importante nesse sentido. Obrigado pela tua participação. Mas apenas porque claro. Acho que o público tem o direito. Professor Pedro Bittenbender, eu trabalho no mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da Unijuí, que tem toda uma linha de formação direcionado ao cooperativismo e, portanto, é desse lugar que acabo participando desse espaço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Pedro. Os microfones estão abertos, estão autorizados, pessoal.
Fiquem à vontade para perguntar. Não? Talvez, Leonardo, só Vamos lá. me permitindo, né, já que Claro. foi uma pergunta, dentro do nosso tema, né, os desafios do princípio da gestão democrática. Nós não falamos, talvez, naquilo que eu vejo que é o nosso maior desafio daqui para frente. É a nova geração que está vindo aí. Tá? Os jovens que vêm para assumir a propriedade dos pais, principalmente no agro, né? E que vêm com uma visão muito diferente, né? Uma visão de muito mais rapidez, muito mais agilidade. Como envolver esse jovem, né, no processo decisório de uma cooperativa? Aí vem todo uma dificuldade que a gente vem pela frente. Não sei como que o Alcidir está vendo isso, né? Mas a gente tem tido uma preocupação muito grande e a gente vem desenvolvendo programas, vem desenvolvendo uma série de coisas, mas realmente a dificuldade que a gente tem de trazer essa nova geração para dentro do cooperativismo é o grande desafio que a gente tem. É só pegar o gancho da gente escrita. Nós, recentemente, agora em nível nacional, aprovamos uma resolução de equidade de gênero e geração nas cooperativas. Uma pauta desafiadora, mas que nós estamos tentando enfrentar, porque realmente as cooperativas, elas têm grande maioria, aí, nós da região sul e todo o país, na verdade, uma participação maciça dos homens. E aqui nada contra nós homens, e as meninas também estão aqui, mas é fundamental a gente ter uma complementariedade dos sexos, independente de quais forem, aqui no trabalho com as cooperativas e, junto com isso, a participação com os jovens. Existe uma tendência natural de nós, de novo, lançar a responsabilidade a um membro da família sobre a gestão da mesma. E acho que isso tem avançado, mas não de maneira universal, digamos assim, né? Nós vemos, especialmente na agricultura familiar, um esvaziamento enorme da juventude. Hoje, menos de 20% das unidades familiares têm potencial de sucessão, menos. Isso é terrível, E, naturalmente, isso chega na sucessão das cooperativas. Então, se nós não conseguirmos ter a capacidade de inovação, de um tratamento que permita a participação dos jovens, nós vamos incorrer no processo de descentralização ao longo dos próximos anos. E isso está batendo na porta agora. Essa pauta puxou, né? Eu acho que ela é muito importante. Né? Nós temos a capacidade, primeiro, de definir parâmetros diferentes de governança e gestão para as cooperativas, respeitando as diversidades do cooperativismo brasileiro, e, a partir dele, construir estratégias sólidas de sucessão, é o que nos permite, de alguma forma, olhar para os próximos 10 anos. Como bem afirmado, o cooperativismo cresce de maneira positivíssima. No entanto, o crescimento interno da sucessão nos espaços internos, ele não se dá da mesma forma. E aí, precisamos encontrar receitas, e talvez momentos como esse são cruciais. Porque nós que estamos vivendo dentro das cooperativas, de alguma forma, Leonardo, eu, vários que estão aqui, a gente tem um tipo de olhar. E estamos tentando encontrar respostas. A academia pode ser muito importante, porque vocês têm um outro tipo de olhar. E eu acho que o cooperativismo tem toda a abertura para acolher sugestões, tentar refinar sua estratégia, as suas convicções, para encontrar alternativas que permitam a continuidade, o fortalecimento, mas, acima de tudo, a revitalização, eu diria assim, da participação dos jovens dos processos de governança. E, Alcidir, isso que tu fala é interessante, porque isso vai aproximar, e a provocação do Leonardo, isso vai aproximar muito, inclusive, da pergunta da Antônia, no chat. E depois eu passo também para o Renato, que está com a mãozinha levantada ali. Mas passa muito pela pergunta da Antônia sobre o aspecto da inovação, inclusive da inovação tecnológica. Né? E é claro que a gente tem uma série de desafios ainda do que diz respeito à tecnologia, até mesmo de acesso, né? Ou seja, uma coisa é nós termos uma conexão num celular, outra coisa é nós temos efetivamente internet de qualidade que permitam meios, né, efetivamente transformadores do ponto de vista do digital, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma juventude cada vez mais conectada, cada vez com distintas percepções, né, e influenciada por essa sociedade informacional. E aí a pergunta dela é muito interessante nesse sentido. É possível unir a alta tecnologia competitiva, inovação tecnológica, com o cooperativismo e essa autogestão, né? Ou seja, garantindo essas premissas, né, da gestão democrática, efetivamente, de participação, autonomia dos associados? Como que a gente consegue construir,
dentro desse processo? Acho que a pergunta dela é interessante. E aí eu vou me permitir, Leonardo e Alcide, já começar respondendo, né? Eu acredito, na minha visão, acredito que seja possível. A grande questão é, nós temos uma reflexão do ponto de vista de ampliação da capacidade de participação pelo digital, mas com uma lei de 1971, né? Que ainda que tenha autorizado, por conta da pandemia, por exemplo, a realização de assembleia virtual, né? Isso não é suficiente, né? Do ponto de vista da integração, né, tecnológica com o cooperativismo, inclusive para absorver esse jovem. O que eu tenho discutido e tenho refletido muito, Antônio, é basicamente, né, essencialmente, a gente entender que, por exemplo, a tecnologia pode nos ajudar a organizar esses grupos dentro dessas cooperativas, inclusive grandes cooperativas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem refletido. Se nós imaginarmos, né, eu vou sair um pouquinho do agro e vou para o crédito, por exemplo. Se nós observarmos uma cooperativa de crédito com 50, 100, 150 mil associados, e nós temos organização desses grupos por núcleos para fazer pequenas assembleias, como o Leonardo falou, pequenas reuniões, né? Vejam, como que nós estabelecemos na lei essas reuniões, ou como a gente construiu num processo de delegação isso a partir de território. Então, por exemplo, nas cooperativas de crédito você divide lá nas agências e tal. Mas o que um advogado, um empresário, a dona de casa vão discutir numa assembleia de interesse comum, né? A tecnologia pode servir, por exemplo, para organizar o corpo social a partir de interesses comuns, né? Ou seja, os advogados vão trazer uma perspectiva, os trabalhadores, né, os assalariados, os empresários vão trazer uma perspectiva para aquele complexo que é uma cooperativa, né, de crédito, por exemplo, naquele universo de cooperado. Ou seja, será que a tecnologia não consegue nos reunir em grupos de interesse, né, onde se estabeleçam debates que levem e aí cabe à gestão organizar esses interesses dos distintos grupos e achar pontos em comum que vão fortalecer o desenvolvimento da cooperativa, né? Esse é o papel que a tecnologia poderia fazer. Mas daí vai passar, obviamente, por uma reflexão, inclusive legal, né? Se a gente imaginar que não apenas a Assembleia Geral, né, é o ponto de, vamos dizer assim, de decisão desse ambiente democrático. Leonardo? Eu vejo com dois olhares. Aí você tem que entrar na questão da geração, né? Qual é a idade do sócio, né? Os sócios mais velhos talvez vão ter alguma dificuldade aí com tecnologia competitiva, inovação e tudo mais. Para os jovens isso é fundamental. Se você quer atrair o jovem, você tem que ter... Tem um diretor nosso que é um jovem, participou dos nossos grupos de jovens e tal, hoje é diretor da cooperativa, é vice-presidente. Ele diz o seguinte: olha, o meu avô, ele ia na cooperativa, eu passava o dia na cooperativa. Ele ia lá para tomar cafezinho, passava de setor em setor, conversava com todo mundo. O meu pai ia direto na pessoa. Se ele ia vender a produção, ele ia direto no cara que fatura. Eu, que sou da terceira geração, eu não quero ir na cooperativa, eu quero fazer tudo de casa, de forma eletrônica. Então, é essa mudança que a gente está tendo em termos de comportamento, e que a cooperativa tem que estar atenta a isso e encontrar alternativas por meio da inovação, por meio da tecnologia, para tentar atrair todos os tipos de sócios, né? Porque a heterogeneidade de sócios sempre foi grande em cooperativa, e agora, com esse conflito de gerações, ela passa a ser maior ainda, e esse cuidado a gente precisa ter. Nós vamos ter mudanças radicais nos próximos anos. A pandemia, de certa forma, veio a contribuir conosco no sentido de nos chamar a atenção para essa questão, principalmente da virtualização de reuniões e tudo mais. Jamais, antes da pandemia, nós estaríamos fazendo um evento, jamais eu não diria, mas seria muito difícil nós fazer um evento que nem esse antes da pandemia. Hoje isso é uma rotina para nós, sabe? Então eu acho que é tudo uma questão de evolução, de adaptação, mas as nossas lideranças, elas precisam estar atentas a esse tipo de coisa. Eu vejo ali que, inclusive, o Geraldo fala que os órgãos de apoio têm que investir em processos sucessórios, sim, mas não só isso, né? Nós temos que investir também em tecnologia, ter formas de você atrair todos os públicos da cooperativa. Acho que tudo isso, esse despertar é fundamental. Os órgãos de apoio estão muito voltados para uma observação de mercado, né? O que está acontecendo no mundo, e essas inovações, elas precisam fazer parte das nossas cooperativas também.
Maravilha, maravilha. E aí, Alcidir, até para a gente não deixar ainda uma pergunta para trás, né? Vamos dizer aí, o Miguel aqui, tanto o Miguel quanto a Alessandra fazem aqui uma reflexão sobre as recentes alterações da Lei Complementar 130 pela Lei Complementar 96, né? Voltadas aqui, efetivamente, às cooperativas de crédito, né? E eles falam como essa regulamentação que surge poderia, né, auxiliar no desenvolvimento desse tema, né, da participação, da gestão democrática. Tu achas, né, a partir das iniciativas, isso possível? Como que a gente conseguiria usar esses modelos, né, que vêm normativos, inclusive do Banco Central, e não apenas para as cooperativas de crédito, mas de inspiração, né, para os outros modelos cooperativos? Como vocês veem isso? Partindo primeiro, acho que primeiro, uma relação de proximidade meio que tradicional, eu sempre defendi, tenho como máxima a relação de proximidade. Acho que a relação de proximidade, independente do formato que ela se dá, é o que garante crescimento das competências, qualificação das relações, valorização das diferenças, trocas, acúmulos e construção de conhecimentos complementares. Tudo que, de alguma forma, diminui a relação de proximidade, para mim, exige uma capacidade cultural elevada. E aí, os diferentes perfis precisam ser respeitados. Voltando ao exemplo de Santarém, esqueça usar tecnologia no norte do Brasil. Não tem tecnologia, não existe inclusão digital, não esqueça a tecnologia. Mas para a região sul, pode ser um baita instrumento. Para reuniões como a nossa, quer dizer, olhar a situação territorial, a situação do sócio, a situação do ambiente é fundamental para dizer o quanto a tecnologia pode ser útil na gestão. Então, universalizar que é loucura, simplesmente de partida assim. Não dá para universalizar. Se fosse estabelecer uma máxima, hoje eu diria que a tecnologia é útil para 60% das cooperativas, 40% não. Se fosse estabelecer uma máxima hoje. Mas esse é um parâmetro não positivo, porque não seria maior qualificação. Mas olhando a cultura organizacional, a cultura do Brasil, eu diria que quanto mais distante, mais difícil a cultura. Agora, para um nível cultural como dessa reunião, a tecnologia é muito eficiente. Então, por isso, a diferença cultural determina o quanto a tecnologia pode ou não ser eficiente. E aqui não diminuindo as pessoas que têm um menor acúmulo cultural, mas respeitando elas. Eu conversar com uma pessoa que está no nível de escolaridade fundamental é diferente de conversar com alguém que tem ensino superior. Então, eu tenho que respeitar as culturas. E acho que a tecnologia para culturas de menor empoderamento é ruim. É ruim, porque elas estão em outra classe. No entanto, de novo, para a área juvenil, ela é favorável. Nós estamos agora, enquanto o Unicap, vocês cobram já tem um bom tempo isso, uma plataforma de curso há uns 10 anos com vários cursos. Quem acessa os cursos é 20% do meu quadro social ou menos. Não porque tem falta de interesse, é porque a cultura não está pronta, não tem condição cultural, educacional para acessar. Então, acho que tem que ter muito cuidado, principalmente com esse aspecto de autogestão, de participação social com o item tecnologia. Mas isso não quer dizer ser avesso ou ser contrário, é só ter um cuidado. Nós estamos agora na parceria com o Sescop, inclusive, trabalhando um projeto de porte nacional, e o nosso desafio é desenvolver soluções para cooperativas de indígenas. Pensa. Para de quilombolas, de ribeirinhos. São diferentes perfis, e cada perfil, cada população dessa tem um nível cultural. Então, eu unificar é loucura. Eu não vou conseguir dar condição deles acessarem. Mas quer dizer que a tecnologia... Por exemplo, EAD eu não vou fazer com eles. Eu não vou fazer EAD com indígena, com quilombola, ribeirinhos. Eu vou ter que trabalhar tudo presencial, com mais encontros quase lá na família deles, quase na propriedade deles, que nem é propriedade, porque eles não têm propriedade individual, né, pastor coletivo. Mas, em síntese, pessoal, acho que é necessário nós qualificar, pensar como utilizar a tecnologia, principalmente pela sucessão. Iniciativas que estão se negando a se abrir para a tecnologia, para inovações, estão negando também a participação dos jovens. Unidades familiares, né, que o pai está se negando a fazer gestão com o filho, estabelecer instrumentos de geração de renda minimamente inovadores, está mandando o filho embora.
sem fazer isso, naturalmente. Então, acho que só complementando, existem diferentes perfis, diferentes modalidades, é possível, sim, mas exige uma capacidade de reflexão, de construção, tendo a autogestão como princípio fundamental, e a tecnologia como meio possível de, mas Exato. não obrigatório. É interessante, né? Eu acho que isso fica muito bem refletido, porque parece que, assim, agora, com a pandemia, vira o mantra do digital e da transformação de tudo pelo digital, não é para tudo que se aplica, de fato. Né, Leonardo, para a gente encerrar a tua percepção aí, até para que a gente possa, né, cumprir o horário com o Alcidir. Tá certo. Não, eu concordo com o que o Alcidir colocou. Eu acho que a tecnologia ela está à nossa disposição. Você tem que saber fazer bom uso dela. Tem momentos que ela vai te ajudar muito, mas tem momentos que o presencial vai ter que ser feito. Eu tenho sempre uma máxima, né? Eu trabalho na área de treinamento. Eu digo que a parte mais importante de um treinamento é o coffee break. Aí as pessoas olham para mim, porque você é gordinho, você gosta de comer, né? Eu falei, não, é o momento de você fazer relacionamento. Claro. E relacionamento é presencial, é fundamental. O olho no olho faz a diferença. Então, eu acho que a iniciativa do Banco Central foi uma reivindicação das cooperativas, foi uma conquista do sistema cooperativo. Agora nós temos que fazer bom uso dessa tecnologia a nosso favor. Quando for possível, você usa. É isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Sem dúvida. E vamos depender muito ainda de regulamentação de muitas coisas, muitas reflexões, então estaremos aí para discutir. Leonardo, querido amigo, Alcidir, obrigado pela presença de vocês, agradecer a presença de todos aqui, né? Agradecer mais uma vez ao Observatório, né, ao Ricardo, que está aqui com a gente, toda a equipe, ao professor Davi, também, né, coordenador disso tudo. Quero deixar aqui um abraço a todos, obrigado pelo empenho, uma boa tarde, boa noite já aqui, mas uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Até mais. Valeu, obrigado aí pela oportunidade, um abraço a todos também. Até a próxima. Até a próxima. Devolvo para ti, Ricardo.